sobre LinkedIn, mas no fim eu vou falar sobre várias estratégias de redes sociais, porque também LinkedIn nada mais é do que uma rede social que muita gente não usa, né? Muita gente não usa por desconhecimento. Então, se vocês tiverem dúvidas, inclusive, se já usa, se não usa, escreve aí pra mim, coloca nos comentários. Quem assistir depois, manda por direct para eu entender se você já está usando o LinkedIn, se não usa, como que é isso para você? É um bicho de 7 cabeças, LinkedIn, né? Débora, super bem-vinda. Então, vamos chegando. Vou esperar só uns minutinhos aqui, enquanto as pessoas são avisadas, enquanto as pessoas entram, e daí a gente já vai começar aqui no tema. Eu separei 4 principais tópicos para falar sobre LinkedIn, que é exatamente como funciona lá na ferramenta, né? Então, vou falar um pouquinho sobre perfil, vou falar um pouquinho sobre conexões, vou falar sobre interações, vou falar sobre conteúdo. Tudo isso, esses 4 itens que eu vou falar sobre estratégias também, né? Como que você consegue ter estratégias para você trabalhar esses itens dentro do LinkedIn. Então, queria saber aí até de quem está assistindo. Vocês têm LinkedIn? Usam LinkedIn? Como que tá isso para vocês? Então, quem quiser aí comentar, interagir, se tiver alguma dúvida, já quiser colocar aí também, me conta um pouquinho da sua experiência, me conta um pouquinho de como que está sendo isso para você. Vou contar um pouquinho da minha história no LinkedIn. Eu comecei a atuar como coach exclusivamente começo de 2015. Antes disso, eu era gerente de RH em empresa multinacional. Eu brinco que eu utilizava o LinkedIn na mesma época que eu utilizava o Orkut, né? Na época que o LinkedIn não tinha ninguém lá, era só mato, e eu usava o LinkedIn para fazer captação de candidatos. Então, eu precisava de um gerente, um diretor, eu entrava lá no LinkedIn para buscar esses perfis. Basicamente, esse era meu uso do LinkedIn. E daí eu entrava, fazia essa busca, desligava, ficava lá 1 mês, 2 meses sem acessar o LinkedIn. E quando eu comecei a atuar como coach, era essa a visão que eu tinha sobre o LinkedIn. Era uma ferramenta para pessoas que buscam emprego, era uma ferramenta para pessoas que buscam candidatos, ponto, né? Mas o Brasil enxerga muito o LinkedIn dessa forma e é uma visão muito errada, é uma visão muito limitada dos recursos que o LinkedIn tem. Então, por isso que eu quero começar com essa história. Por quê? Porque o LinkedIn ele é uma rede social. O LinkedIn ele é uma rede social como o Facebook, como o Instagram, que a gente está aqui, né? Como o Twitter, como o YouTube. Só que ele tem particularidades. Então, qual que é a principal particularidade do LinkedIn? É que o tema que envolve as pessoas lá é carreira. Então, ele é uma rede profissional. Mas daí, quando a gente olha para a carreira, ainda mais a gente que é coaching, então, por exemplo, eu sou coach de carreira. Pode falar assim, mas seu público está inteiro lá. Mas todo mundo que tem uma carreira também se preocupa com finanças, também se preocupa com saúde, também se preocupa com qualidade de vida, também pode querer comprar um imóvel. Quem tem uma carreira também pode querer cuidar melhor dos filhos. Então, na verdade, o Facebook, se o seu cliente, se a sua persona, se o seu público trabalha, o seu público está lá, né? Todas essas pessoas estão dentro do LinkedIn. Qualquer que seja o seu produto. Se você vende para alguém que trabalha, o seu público está lá e você pode sim usar o LinkedIn para prospectar. Então não são só os coaches de carreira que podem usar o LinkedIn, só os coaches de negócio, é qualquer profissional. Inclusive hoje eu tenho pessoas aqui que eu acompanho que são terapeutas, que são de outra linha, que também utilizam lá super bem o LinkedIn. Então a primeira coisa que a gente precisa é desmistificar isso, entender que a gente pode utilizar, que ele serve para um monte de coisa. Eu brinco que o LinkedIn é o nosso Facebook profissional, né? Se no Facebook a gente entra lá para escrever como que foi o dia, o que eu jantei, falar com os amigos, no LinkedIn eu entro para ver como que são as pessoas que trabalham na minha área, como que as empresas estão se posicionando, enfim, sobre tudo isso. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, mandar alguma questão, pode ir colocando aí, senão eu sigo aqui falando dentro do tema, beleza? Bom, então voltando lá para minha história, daí eu descobri tudo isso então em 2015. Nossa, o LinkedIn então não é só para procurar emprego, ele serve para um monte de coisa, que legal. O que eu fiz com isso? Eu comecei a utilizar o LinkedIn como ferramenta de prospecção. Comecei a trabalhar o LinkedIn também para fazer a parte de estratégias de posicionamento de imagem e de marca. E comecei a utilizar ele de forma mais efetiva. Opa, quase que eu derrubo tudo aqui. Comecei a usar ele de forma mais efetiva
para realmente ganhar espaço, né? Ganhar posicionamento dentro do mercado. Montei uma estratégia, comecei a atuar lá. 2015 em diante, eu posso dizer que 80% a 90% dos meus clientes mensalmente vinham organicamente do LinkedIn. Então, assim, me trouxeram resultados incríveis essas estratégias que eu apliquei lá. E basicamente, sim, vou passar bem detalhado, mas é o que eu vou passar para vocês hoje, tá? Então, qual que é o passo a passo para você conseguir trabalhar no LinkedIn? Utilizar ele realmente para você conseguir ter um posicionamento, conseguir ter prospecção de clientes, conseguir ampliar a sua rede. Primeiro ponto, falei que são 4, né? Primeiro ponto é perfil. Muita gente ainda acha que o perfil do LinkedIn é um currículo, então que eu formato exatamente como um currículo. Só que para gente que trabalha com consultoria, com desenvolvimento humano, né, que nós somos a nossa própria empresa, o perfil do LinkedIn, ele tem que ser um portfólio. O que é isso, Lilian? O que é um portfólio? Vamos pensar num profissional que a gente consiga enxergar isso mais fácil? Quando eu vou contratar um designer, né? Eu preciso de um designer. O que é o portfólio do designer? O portfólio dele me mostra que tipo de experiência ele já teve, qual que é a qualidade do trabalho dele, se tem referências sobre o assunto, o que ele estudou. Então eu consigo enxergar mais ou menos ali como que vai ser a entrega do trabalho dele para mim, certo? Isso é o portfólio do designer. E daí eu pergunto o seguinte, você consegue com o seu perfil do LinkedIn passar essa mesma ideia para o seu cliente, para o seu público-alvo? É isso que tem que acontecer. Então você tem lá título, resumo, foto, links e os demais campos onde você pode brincar, compor, escrever sobre você e trazer essa notoriedade para o seu público, né? Escrever um texto bacana de resumo, usar os links no resumo do LinkedIn, ele permite incluir links. O que eu faço com esses links? Eu posso pôr um PDF, eu posso pôr meu site, eu posso pôr uma página de captura. Então eu posso trazer as minhas estratégias de marketing, de divulgação para dentro desses campos. Eu posso trocar isso, inclusive, mensalmente, trimestralmente, semestralmente. Então esse meu perfil, né? Ele tem que servir para isso, ele tem que ser meu portfólio. Inclusive, muitos coaches não têm ainda seu site. Daí o que eu indico? Que você faça do LinkedIn o seu site, enquanto você não tem um, porque o ideal é que você realmente venha ter o seu próprio site, tá? Para trabalhar melhor a sua marca. Mas enquanto você não tem, você trabalha tudo isso dentro do LinkedIn. Então você consegue lá dentro, você montar tudo isso, ter todos os seus contatos, ter o seu material, ter sua divulgação, tudo gratuitamente. Aqui eu não tô falando nada de recurso de conta paga, tá? É a conta gratuita que você entra lá e faz a sua conta bonitinho, gratuita. Também não ganho nem R$1 do LinkedIn, eu faço divulgação porque realmente é uma ferramenta que funciona. Inclusive nos meus grupos de mentoria eu sempre ensino, a gente monta estratégias lá para os coaches utilizarem o LinkedIn. Todo mundo que usa tem super resultados. Bom, então é isso. Então, o primeiro item, perfil. Então, nada só de preencher no automático, tem que preencher realmente com estratégia, com dedicação, para que aquilo seja atrativo para o seu público-alvo e que tenha palavras-chave, onde quando ele vai buscar nas buscas orgânicas, você também apareça. Então, tudo isso funciona de forma simultânea. Bom, então, primeiro ponto, perfil. Daí já te pergunto, seu perfil é um portfólio no LinkedIn ou seu perfil é um currículo? Como que tá aí o seu perfil? Quem quiser escrever aí, falar, fique à vontade. Daí depois, a gente fala sobre conexões. É o segundo ponto que a gente tem que olhar para o LinkedIn. Como que funciona conexões no LinkedIn? A gente tem 2 tipos de conexões. A gente tem as pessoas que realmente são suas conexões, ou seja, as pessoas que te adicionaram ou que você adicionou ela, que vocês estão conectados. E a gente tem os seguidores. As conexões, eu preciso fazer um pedido de conexão ou a pessoa precisa pedir para mim para ser conectada, tá? A gente tem um limite no LinkedIn que são 30 mil conexões. E daí para isso a pessoa pede ou você pede e tem que existir algo em comum. O que é esse algo em comum? Eu sempre falo para você conectar com alguém que tenha atributos parecidos com o da sua persona. E daí entra nesse questionamento. Você tem clareza sobre sua persona? Né? Isso é fundamental para você saber quem você adiciona no LinkedIn. Então, por exemplo, a minha persona pode ser gerentes de empresas em geral que residam em São Paulo. Então, eu consigo nos filtros buscar os gerentes que trabalham em São Paulo especificamente, coisa que nenhuma outra rede social faz pela gente, né?
Consigo buscar isso e consigo pedir conexão para todas essas pessoas. Daí posso mandar uma mensagem bonitinha, né? Uma mensagem de boas-vindas, explicando por que eu tô pedindo para me conectar com aquela pessoa. E essa pessoa vai me adicionar ou não. Porque daí cabe a ela, né? Essa decisão se ela quer ou não continuar esse contato comigo. Só isso. Lilian, e todo mundo que te pede conexão, você aceita? Tudo também depende da sua estratégia. Se você tem uma estratégia de ampliar a rede, aceitar todo mundo é uma boa. Claro que quando eu falo todo mundo, você tem que ter o mínimo do filtro, né? Então, o seu filtro pode ser, por exemplo, adicionar somente pessoas do Brasil, ou adicionar pessoas que tenham cargos XYZ, mas enfim, você vai adicionar, no fim, você vai receber e aceitar ali a maior parte das pessoas que te adicionam. Lilian, por que isso é legal como estratégia? Adicionar um monte de gente que eu não conheço. Primeiro, que se eu tô numa rede social, é para eu conhecer gente que eu não conheço. Porque senão, que sentido faz eu fazer networking só com quem já trabalhou comigo, só com quem já tem contato comigo? Nenhum, né? É uma rede social realmente para expansão de networking. E por que eu aceito as pessoas mesmo se ela não tem 100% do perfil da minha persona? Porque o algoritmo do LinkedIn, ele mostra os nossos conteúdos, as nossas divulgações para os contatos de segundo grau, de segundo nível dessas minhas conexões. Então, se eu adicionei hoje, por exemplo, 5 pessoas que me pediram conexão e as 5, nenhuma delas tinha o perfil da minha persona. Só que vamos dizer que essas 5 pessoas que eu adicionei, cada uma delas tinha 1000 contatos. O que vai acontecer a hora que eu postar um artigo, que eu postar um conteúdo? Ele vai mostrar para as conexões desses meus 5 contatinhos que eu adicionei hoje. Ou seja, ele vai chegar, tá? Para 5.000 pessoas e não somente para essas 5 que são meus contatos, que são minhas conexões. Então, esse poder exponencial das conexões de primeiro e segundo grau do LinkedIn, ela é fantástica, porque ela permite que seu conteúdo chegue cada vez em mais gente, cada vez em mais pessoas, tá? E daí eu te pergunto o seguinte, você tem esses 5 conexões, você tem esses 1000 amigos de cada um. Dentro desses 5.000 pessoas, tem pessoas com o perfil para serem suas clientes? Claro que tem, né? Vira e mexe eu falo com pessoas que vêm procurar meus serviços e elas falam assim, é porque uma amiga minha curtiu sua postagem e daí eu li, gostei e te adicionei. Tá? Então o LinkedIn ele funciona muito essa parte orgânica dos contatos passarem a visualização da postagem para os outros contatos. Que mais? O que são os seguidores, né? Falando de conexões, o que são os seguidores daí do LinkedIn? Os seguidores são aquelas pessoas que entram só para te seguir, que elas recebem notificações sobre artigos que você posta. Então assim, elas não são conexões, elas não podem mandar mensagens direto para você, mas elas te seguem na rede e veem suas postagens, tá? Essa é a diferença. Conexão pode interagir diretamente, mandar mensagem em inbox, pode ver o seu perfil completo. E quem só segue, não. Quem só segue só vê o que você deixou como público e quem segue não manda mensagem diretamente, beleza? Seguidores é ilimitado, conexões que é limitado a 30.000. Daí vamos lá para o nosso terceiro item. Nosso terceiro item são interações. Então eu já falei aqui sobre perfil, que é o primeiro item super importante para quem atua no LinkedIn. Nosso segundo item, que eu falei já, são a parte de conexões. E agora eu vou falar um pouquinho sobre interações. E daí calma aí que eu vou fechar falando de conteúdo, como produzir esses conteúdos de LinkedIn, para conseguir ter um alcance bem bacana. Eu chego a ter conteúdos no LinkedIn que tem 200.000 visualizações, já tive conteúdos com 600.000 visualizações e assim vai, tá? E não é nenhuma mágica, não, é orgânico mesmo, só conteúdo produzido e divulgado lá. Bom, então vamos falar um pouquinho aqui de interações, né? Interações é você interagir com a sua rede. O que significa isso? Isso tem uma pontuação de relevância no LinkedIn. O LinkedIn ele faz uma avaliação dos perfis, o algoritmo dele, onde ele vai pontuando os perfis e deixando eles mais visíveis conforme eles estão ok nesses 4 itens que eu trouxe aqui para vocês hoje. Perfil, conexões, interação e conteúdo. De interações, o que ele vai avaliar? Se você está conversando com as pessoas. O que é se conversar com as pessoas? É você responder postagens de outras pessoas. Então, no LinkedIn, não adianta só você entrar lá e fazer o seu post e ir embora,
porque com isso você não vai ter grande visibilidade. Agora, se você vai lá, faz a sua postagem e depois você entra e comenta no post de alguém, você fala com outras pessoas, beleza. Só que a gente é profissional, o que a gente tem que ter como cuidado? A gente fazer essas interações realmente de forma que trabalhe o nosso posicionamento. Então, o que eu indico aqui? É que você faça essas interações de forma a falar sobre o que você sabe, de forma a falar sobre o que você entende. Então, você pega postagens onde você consiga realmente contribuir, onde você consiga colocar e expressar a sua opinião, o seu conhecimento. E não só aquelas postagens onde você vai falar, ok, que legal, obrigado, joinha. Porque daí você não está dizendo nada, você não está se posicionando, você não está falando nada, você está realmente só enchendo linguiça, literalmente, na rede social. Desculpe aí a franqueza toda, beleza? Também não adianta apelar, tem gente que apela e já vai pondo link dos seus materiais nas coisas dos outros. Olha esse material que eu fiz, olha esse meu artigo, olha isso. Não, não funciona assim. O LinkedIn, as interações entre as pessoas lá, eu sempre falo que funciona muito no melhor estilo café em horário de reunião de trabalho. Então, se você está numa reunião e teve uma pausa para o cafezinho, como que você se porta, né? Você está lá numa reunião no seu cliente, você está numa reunião no fornecedor, sei lá com quem. Então, você não fica só a pessoa falando e você batendo palma e esperando que ele vai achar que você entende do assunto por conta disso, certo? Então, nessa hora de café com o seu cliente, com o seu fornecedor, com o seu contato comercial, você vai fazer o quê? Você vai falar também sobre o que você faz, sobre o que você entende. E não é de uma forma totalmente formal. Por isso que eu brinco com a hora do café. Porque o LinkedIn ele permite ter uma flexibilidade maior, uma aproximação maior. Inclusive, lá acontece muito isso de você fazer contato real com pessoas que você nunca sonhou, porque elas dão esse tipo de abertura. Então, essa interação ela tem que ser dessa forma mais leve, mostrando seu conhecimento, mostrando seu posicionamento. Busque as pessoas que falam sobre o tema, pessoas que são influenciadores dentro da sua área, que falam sobre coisas interessantes e começa realmente a interagir batendo papo com essas pessoas, contribuindo com o que elas escreveram. Beleza? Sem dúvidas até aqui, galera? Tá todo mundo quieto, meu Deus. Vamos lá. Daí a gente vai para o quarto item. Quarto item é onde eu vou falar sobre conteúdos. Então, tem um perfil legal. Então, estabeleça conexões. Faço interação, mas não posso deixar de pular esse último item que é criação e geração de conteúdo. Conteúdo é onde você realmente vai se posicionar como conhecedor, como especialista em determinado assunto. Aqui muita gente trava, né? Muita gente tem ainda dificuldade de produzir conteúdo. Então, assim, não tem nenhuma mágica para isso. Tem um vídeo meu no IGTV falando sobre produção de conteúdo. Quem tiver dúvida, olha lá. Depois eu deixo nos stories também em destaque. Mas produção de conteúdo é você estruturar e falar sobre algo que você faz, algo que você sabe, algo que você entende. Então é você pegar o tema do que você trabalha, né? Quais são os temas comuns que aparecem aí para você nos seus processos de coaching? Quais são os temas comuns que você é chamado para ministrar treinamentos, palestras? Então é sobre isso, sobre esses temas que você vai falar lá. Com um detalhe, no LinkedIn o que mais funciona são textos curtos. O que são textos curtos? São textos de até 1.300 caracteres. A gente tem que entender essas diferenças entre as redes. Tem muita gente que chega no LinkedIn e fica trabalhando lá como se fosse Facebook ou como se fosse Instagram. E não tem nada a ver, e aí tem um grande erro. Então, assim, no LinkedIn, o que funciona bem? É o texto mesmo escrito, é o texto que gera essa aproximação. E os textos no LinkedIn, eles são falados, como eu dei o exemplo das interações, como se fosse uma troca num café. Então, eu não entro lá explicando e me colocando como dono da razão, da verdade, e explicando algo de forma teórica. O LinkedIn funciona você contar histórias, contar a sua vivência. Então é como se realmente eu estivesse com alguém ali do lado e fosse contar para ele algo que eu sei, fosse contar para essa pessoa algo que aconteceu, uma dificuldade de um cliente, uma dificuldade minha, né? Ou uma solução, uma sacada, um insight. Então são textos curtos onde eu entro e falo sobre isso. Então assim, são 3 dicas super básicas para construção de conteúdo que funciona no LinkedIn. Primeiro, que seja autêntico. Então, nada de colocar aquelas histórias batidas, aquelas coisas repetidas, teorias prontas ou coisas sem profundidade. Uma frase só, solta no LinkedIn, esquece engajamento, porque não vai ter. Você precisa realmente escrever e mostrar que você conhece. Então, seja autêntico, escreva sobre o que você sabe, escreva sobre a sua causa, escreva sobre aquilo que você acredita.
Ensine. Então traga alguma coisa nova, traga uma dica, traga algo que você realmente acrescente para as pessoas, tá? Porque daí você vai contribuir, elas vão ter muito mais vontade de interagir com você. E segundo ponto, você vai estar contribuindo de verdade. As pessoas vão ver que você tem conteúdo para ensinar, conteúdo para passar. Você vai se tornar uma pessoa que influencia dentro desse tema. Terceiro lugar é inspire. As pessoas hoje buscam inspiração, elas buscam pessoas que sejam referências. Então não adianta só eu ir lá e repetir um trecho de um livro. Não adianta eu só chegar lá e falar algo que também eu não pratico na minha vida. Então eu tenho que chegar lá e inspirar, mostrar que existe uma congruência, né, entre aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo, que existe uma congruência entre aquilo que eu estou oferecendo hoje, a minha história profissional, entre a minha história do que eu fiz até aqui, para que ela realmente sinta que existe uma credibilidade, que não é mais um texto que eu fui lá, copiei na internet e vim aqui e colei. Então, ó, autenticidade, tá? Ensinar, dar dicas, educar e inspirar. Tem como fazer tudo isso num post só? Tem. Meu, quem tá com curiosidade, vai lá no LinkedIn, me procura lá, tá Lilian Sanches Coach. Procura, olha lá meus posts, olha lá meus artigos, vocês vão achar um monte de coisa, tá? Então várias coisas aí que vão inspirar vocês a fazerem conteúdos dentro do LinkedIn. Outras coisas que funcionam no LinkedIn. Primeiro, não colocar link, então é muito parecido com o Facebook, toda vez que você coloca link ele baixa a visibilidade. Quando for por vídeo, o LinkedIn ele aceita vídeos de até 10 minutos. Então se você vai colocar vídeo, coloca vídeos de até 10 minutos, vídeo rápido. O que mais tem funcionado lá são vídeos de 2, 3 minutos, aqueles vídeos que você vem com uma sacada rápida e passa algo novo para a pessoa, tá? Vídeo horizontal, 2, 3 minutos, lembrando que o limite é até 10. E também é possível colocar artigos. Então, os artigos são mais elaborados, os artigos você pode escrever mais profundamente, pode colocar vídeo dentro deles, imagem. Só que os artigos, eles mostram menos. O algoritmo, ele distribui menos artigo do que postagem curta. Então, não adianta você falar assim, vou fazer um artigo por semana porque eu vou ter uma super visibilidade. Não. Artigo, ele é aquele que dá um aprofundamento maior. Inclusive, vou preparar um material só ensinando a fazer artigo em breve. O artigo, ele mostra a autoridade sua. Eu tenho muitos clientes que chegam até mim exatamente por artigo, porque eles leem um artigo onde eu falo sobre aquilo que eu faço e as pessoas me procuram, fecham processos através de um artigo que eles leram, tá? Então o artigo ele é mais profundo, ele serve para ficar lá compondo esse seu portfólio. Qual que é a média que eu indico de artigos por mês? Se você escrever um artigo por mês, tá ótimo. Lilian, sou péssima de escrever artigo. Escreve 2 ou 3 no ano, tá bom. Não menos do que isso. Ter nenhum também não é legal. Fazer sempre só artigo também não. Então, assim, dê preferência sempre nas postagens curtas de texto até 1.300 caracteres, tá? Isso é o que tem funcionado hoje mais do que tudo. E daí, lembrando que para fazer tudo isso eu tenho que ter estratégia. Não adianta eu só ficar lá fazendo postagem solta, né? Sem conversar com as pessoas. Então, uma das coisas que eu faço bastante também é prospecção direta via contato inbox. Então, as pessoas que me adicionam, eu mando uma mensagem padrão. Quando eu resolvo fazer alguma prospecção de venda, então, por exemplo, eu vou ter um evento X específico numa cidade, eu mando mensagem inbox, porque você consegue buscar as pessoas que são suas conexões daquela cidade. Então, eu busco as pessoas, formato uma mensagem padrão, mando para elas. Então, tem vários recursos também que você pode usar nessa prospecção inbox, né? Falando diretamente com as pessoas que podem ter interesse aí naquilo que você faz. Beleza? Tá tranquilo aí com vocês? Muito conteúdo, muita informação? A gente tem um curso sobre LinkedIn, eu vou deixar depois inclusive aqui o link, se alguém tiver interesse, é um curso super barato, onde eu ensino passo a passo sobre tudo isso. É um curso que a gente dá como bônus para a galera que faz mentoria, né? Tanto Decolando quanto mentoria individual de coaches comigo. Por quê? Porque eu ensino dentro da mentoria a montar essa estratégia. Porque todo mundo que usa essa estratégia tem resultado, tá? Todo mundo que usa realmente o passo a passo, então assim, tem 1000 cases que eu poderia contar fora o meu. Tem clientes nossos de mentoria, Cibele, Lula, que já foram destaque. O LinkedIn ele tem um boletim diário de notícias. E daí já teve gente que faz a mentoria com a gente, que usou as técnicas do curso, que saíram lá como destaque. Enfim, tem como utilizar de forma excepcional. Hoje, para mim, é a minha rede número 1 para produção de material e contatos orgânicos, tá? Pro pago, não.
quem não conhece a parte de patrocinado do LinkedIn, a parte de patrocinado lá só funciona para empresas, então você tem que ter um perfil, uma página corporativa para você poder fazer anúncios patrocinados pela empresa. O custo do anúncio, quando a gente compara com Facebook e Instagram, ele é muito mais elevado. Então a gente acaba tendo as grandes empresas realmente fazendo anúncios no LinkedIn por conta dessa questão do custo do anúncio. Beleza? Bom, galera, eu vou fechar por aqui. O assunto que eu queria passar para vocês foi encerrado. Já dei todas as dicas. Espero que vocês usem o LinkedIn, consigam ter resultados por lá. Se alguém que tiver interesse no curso, me chama em inbox, chama em direct que eu mando para você o link. Tiver alguma outra dúvida sobre a utilização de LinkedIn, ou quiser bater um papo, quiser conversar sobre alguma outra coisa também, inbox, pode me chamar por direct, pode mandar mensagem que a gente responde aqui 100% do que vocês tiverem de dúvidas. Beleza? Então, até a próxima!